Amém e amém. Amém. Eu quero estar iniciando falando da primeira bem-aventurança, e nós estamos nessa nova série onde nós estamos falando da constituição do reino. Essa é a forma que nós vemos o Sermão do Monte, nós vemos como a constituição, como rege a vida e o estilo de vida e os valores e as leis daqueles que fazem parte do reino de Deus. Por isso nós chamamos o Sermão do Monte, outros irmãos também chamam assim, de a constituição do reino. E eu quero realmente estar convidando você a olhar para essa fascinante mensagem do Evangelho, de realmente ser o ensino que o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, deixou registrado para nós. Você consegue imaginar isso? Você consegue mensurar a grandeza disso, que nós temos aqui por escrito nas Escrituras, o maior ensinamento de todos, de Jesus, o seu ensino principal, e isso deve ser algo que deve nos fascinar, e eu quero convidar você a estar se colocando o seu coração diante do Senhor para ser fascinado por Ele. Eu realmente amo esse trecho das Escrituras, e eu sempre fico me sentindo desafiado ao lê-lo, porque não é algo tão simples de apenas ler e dizer, ok, vou viver isso, mas é algo que cada vez que eu leio, eu reconheço ainda mais a grandeza de Deus e a minha pequenez, e o quanto eu preciso dEle, o quanto eu necessito dEle, para viver o estilo de vida que Ele espera de mim. Então nós temos aqui, esse grande desafio diante de nós, de ouvir as palavras de Jesus, e como Ele mesmo ensina nesse sermão, as colocar em prática. O Sermão na Montanha é a declaração mais abrangente de Jesus sobre o papel de um crente na cooperação com a graça de Deus. Então nós somos salvos pela graça, não há mérito nosso nisso, porém o Sermão do Monte, ele é a mensagem, é o ensinamento de Jesus, nos ensinando como nós cooperamos com essa atuação da graça nessa era, como nós realmente, ao sermos tocados pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua graça, sermos libertos do cativeiro do pecado, nós agora buscamos aprender com Jesus o novo estilo de vida daqueles que estão nele, e nós então cooperamos com a operação da graça, não por mérito, mas com um coração devoto ao Senhor, dizendo, não sou eu mais que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim, e isso requer uma nova postura, novo modo de pensar, uma metanoia, uma renovação do nosso entendimento, como Paulo diz em Romanos 12, aonde nós não nos conformamos mais com esse século, nós não nos conformamos mais como as pessoas vivem nessa era, mas nós somos transformados na renovação da nossa mente, e então nós começamos a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e a viver essa realidade, porque agora nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, para nos capacitar a isso. Então nós não podemos usar de desculpa a nossa posição legal, para não viver uma vida nos padrões do Sermão do Monte. E algo que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele não veio escrever uma nova lei, Ele não veio ampliar a lei e botar mais um ponto, como os fariseus fizeram. Caso você não saiba disso, mas
os fariseus, eles pegaram a lei de Deus e criaram inúmeros pontos em cima da lei de Deus. Então, a ponto de, por exemplo, eles dizer que eles poderiam se divorciar das suas esposas se ela simplesmente saísse descabelada na rua. Esse era um dos pontos que eles haviam colocado em cima da lei. Mas Jesus não está fazendo isso aqui no Sermão do Monte, e eu quero que você entenda isso comigo. Ele está trazendo a essência da lei. Ele está aqui ensinando o coração da lei, porque o desejo de Deus não é uma lista de regras a serem seguidas. O desejo de Deus é a vontade dele gravada, revelada aos nossos corações, e agora, como uma resposta de amor à sua salvação, à sua graça sobre nós então vivemos um novo estilo de vida capacitado por ele mesmo. Então, muitas vezes algumas pessoas dentro de um campo da igreja, eles acabam dizendo, não, eu estou firme e convicto da minha posição legal em Cristo, e então eu já sei quem eu vou ser na eternidade, e agora eu estou aqui tranquilo, porque não vai mudar muita coisa agora. Não, isso não é verdade. O poder do Evangelho pode transformar qualquer pessoa, pode transformar qualquer personalidade humana, pode transformar qualquer esfera de que alguém possa estar vivendo na sociedade. Nós precisamos realmente entender isso e crer no poder do Evangelho, no poder transformador, na regeneração que Deus sim faz no nosso espírito, mas agora, buscando ser santo como Ele é santo, nós começamos a ter o nosso ser por completo, já nessa era, parte por parte, sendo tocado pelo Senhor. Então, nós precisamos realmente crer que Jesus não nos pediu algo impossível, Ele nos pediu algo possível, Ele nos pediu algo que Ele mesmo estava disposto a nos capacitar a viver, e por isso Ele fez essas exigências, por isso Ele nos deu essas ordenanças, esses mandamentos. Não é opcional, é uma ordem, e nós precisamos olhar com seriedade para isso. É um teste decisivo para medir nosso desenvolvimento espiritual e impacto ministerial. Então, o Sermão do Monte, ele é o teste para nós olharmos e vermos como nós estamos espiritualmente. Então, talvez, muitas vezes você pode ter caído na tentação de olhar para si mesmo e dizer, eu acho que eu estou bem. E você fez isso porque você acabou olhando para o seu vizinho do lado, e você viu que o seu vizinho do lado não estava tão bem assim em alguns mandamentos que você tem conseguido obedecer. E ao fazer isso, você talvez se achou em condições melhores, mas eu quero dizer que não é o vizinho do lado que deve ser o seu parâmetro do teu crescimento espiritual, do teu termômetro espiritual, mas o Sermão do Monte, o estilo de vida de Jesus deve ser o teu termômetro. Então, eu quero convidar você a realmente olhar para o Sermão do Monte, para a constituição do reino, para como deve viver aqueles que fazem parte do reino de Deus, e já agora, Ele está dentro de nós, e esse reino precisa já começar a mostrar as suas características de dentro para fora das nossas vidas. É o Sermão do Monte que nos revela o impacto ministerial que temos, um impacto que, como cristãos, estamos tendo na sociedade. Nós não devemos medir por riquezas
materiais, nós não devemos medir por influência, e como eu disse domingo passado, porque temos grande número de seguidores, e eles estão todos a nos seguirem, estão todos a nos cercarem. Jesus não foi movido por isso. Jesus muitas vezes fugia das multidões, se recolhia só com os discípulos, e às vezes se recolhia para estar sozinho com o Pai. E Ele nos ensina que esse deve ser o parâmetro de nós vermos se estamos tendo um impacto ministerial. E eu não digo isso apenas para pessoas que ministram louvor ou pregam a palavra, mas eu estou dizendo a todos aqueles que devem ser discípulos de Jesus. Todos somos chamados a isso, e todos temos uma área de atuação e influenciamos pessoas, e nós devemos ver se de fato estamos fazendo isso da forma certa, ao olhar para o Sermão do Monte, nos comparando ao que Jesus ensina no Sermão do Monte. Jesus nos chama para que nosso principal objetivo seja procurar ser perfeito, caminhando em toda a luz que o Espírito nos dá, ao abraçarmos as bem-aventuranças e ajudarmos os outros a fazer o mesmo. Isso está ali em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz: você deve ser perfeito, como seu Pai é perfeito. O que é esse ser perfeito? É exatamente isso. Eu ando e correspondo a toda a luz que eu estou tendo dos ensinamentos de Jesus. Então eu não apenas ouço, eu não apenas busco conhecer, mas eu pratico, eu busco essa perfeição. E qual é a perfeição? É eu ser alguém impecável, é eu ser alguém onde nada na minha vida está desalinhado. Não, não é isso. É eu ando na luz daquilo que o Senhor já me revelou. Então, eu correspondo a tudo aquilo que o Senhor está abrindo os meus olhos, e eu não me permito ficar em uma posição passiva, mas eu me coloco de coração aberto para ser transformado pelas verdades de Jesus, de forma ativa. Então, nós precisamos realmente buscar essa realidade. Então, nós temos aqui a primeira bem-aventurança, e eu quero que você medite nisso. Bem-aventurado os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos olhar, deles é o reino. Veja bem, apenas a primeira bem-aventurança e a última fala que é uma realidade, já agora e também será futura. Todos os outros diz será, mas a primeira diz é. E você precisa olhar para essa bem-aventurança, a pobreza de espírito. Algumas passagens falam humildes de espírito, e ver exatamente isso, que esse é a bem-aventurança fundamental para que nós possamos viver todas as outras. Eu disse isso brevemente domingo passado, mas eu quero que você reflita sobre isso comigo. Essa bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, quando nós vivemos ela, nós começamos já a desfrutar do reino já agora. Sim, vamos experimentar a sua plenitude na era que está por vir, no reino de Jesus, mas nós já começamos a desfrutar agora. Os pobres de espírito, deles é o reino. E então nós precisamos entender isso, que é o momento que nós buscamos ser pobre de espírito, viver essa realidade espiritual.
nós começamos a desfrutar do reino de Deus, começamos a desfrutar das riquezas de Cristo, das riquezas desse reino, e é por isso que nós devemos olhar com muita seriedade para essa bem-aventurança, para essa ordenança de Jesus, ao qual nós devemos ser, e eu quero realmente convidar você a fazer isso, a olhar para essas bem-aventuranças em Mateus 5, e realmente ter esse coração, e crer que aquelas promessas, você já pode começar a desfrutar delas hoje. Eu creio que todas elas nós desfrutamos já de partes delas hoje, e desfrutaremos da sua plenitude na era que está por vir. Mas aqui, sobre ser pobre de espírito, aqui está escrito literalmente, é uma afirmação poderosa, ao qual nós devemos realmente olhar para isso, e ter um desejo no nosso coração. Eu tenho que fazer tudo o que for possível na minha vida, para que isso se torne uma realidade, porque aqueles que são pobres de espírito, deles é o reino, e nós precisamos ter esse anseio no nosso coração, e entender esse valor, esse padrão que Jesus está colocando, para aqueles que fazem parte do seu reino. E o que é ser pobre de espírito? O que é essa palavra pobre? No grego há duas palavras que se referem a esse conceito pobre, e uma é pene, e essa palavra pene, ela quer dizer um pobre que ele tem casa, ele até tem o que comer, mas ele tem algumas coisas, mas ele é pobre, ele não é alguém abastado, ele não é alguém rico, mas ele tem ainda algumas coisas. Mas existe outra palavra no grego, que é ptochos, e essa palavra é pobre também, mas é pobre no sentido mendigo, necessitado, humilde, aflito e desamparado. Então veja bem, outra palavra é um pobre miserável, que ele literalmente não tem nada. E quando aqui nas bem-aventuranças Jesus foi falar sobre nós sermos pobres de espírito, ele usou essa palavra, de ser miserável, de ser realmente alguém como um mendigo, que não tem nada. E o que Jesus realmente estava querendo falar em relação a isso? Ele estava querendo dizer que nós devemos ser pobres de espírito, humildes de espírito, no sentido de nós não somos nada sem Ele, nós não temos nada sem Ele, nós somos miseráveis sem Ele, e toda a riqueza que nós podemos ter é dele e vem dele. É isso que é alguém ser pobre de espírito. Nós precisamos realmente olhar para isso e entender que se eu não tenho essa primeira aventurança, eu não vou ter as demais. Se eu não reconhecer que eu preciso desesperadamente dele, que eu não sou nada sem ele, que todas as minhas fontes de vida estão nele, que eu não tenho outro bem além dele, eu não sou pobre de espírito. E ao não ser pobre de espírito, reconhecendo todas essas coisas, eu não vou conseguir ser as outras bem-aventuranças, eu não vou conseguir viver a realidade das outras bem-aventuranças, e é por isso que essa vem de primeira, porque eu preciso ter esse reconhecimento de que Ele é tudo, e eu não sou nada, eu sou pobre,
miserável, não um pobre que até tem algumas coisas, que tem casa, que tem alguma coisa de mim mesmo. Não, eu sou pobre miserável, eu sou pobre como um mendigo, eu não tenho nada, eu preciso totalmente dele. O meu espírito carece de todas as coisas e eu preciso dele. Então, eu quero que você entenda isso e você comece a posicionar o seu coração para isso. Talvez você ache que você espiritualmente está bem, e eu quero que você comece a questionar isso. Será que você realmente está bem? Será que Deus quer esse posicionamento de nós? Não, eu estou bem espiritualmente. Ou Deus realmente quer ver no seu povo um coração rendido diante dele, sempre dizendo: Deus, eu sei que tem mais. Deus, eu sei que em ti há infinitas riquezas, e eu nada tenho, a não ser a ti, eu preciso de ti. E eu creio que é isso que Jesus está ensinando ao começar o seu sermão. Nada mais será alcançado sem essa posição de coração. Mas Jesus está falando aqui sobre o segredo da felicidade para todos aqueles que creem nele. E o segredo da felicidade está em ser e não em ter. Veja bem, isso é muito interessante porque na nossa sociedade é exatamente o oposto que nós estamos ouvindo diariamente, a todo comercial, a toda marketing que chega a nós, a toda conversa que nós ouvimos. As pessoas estão sempre dizendo: eu preciso ter tal coisa. Os comerciais dizem: você precisa ter tal coisa. As pessoas comentam umas com as outras: eu estou correndo, eu arranjei mais uma forma de ganhar dinheiro, e isso e aquilo, porque eu preciso ter tal coisa, eu preciso comprar tal coisa. Mas Jesus está aqui dizendo o segredo da felicidade. E o segredo da felicidade, ser bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre de espírito, que é manso, que é puro. Você está entendendo? Se você quer ser feliz no reino de Deus, você precisa entender que é melhor ser do que ter. E quando você entender isso, você vai começar a encontrar um lugar de alegria e gozo. Já agora, sim, nós iremos experimentar plenamente na era que está por vir, mas já agora o meu coração pode estar em paz, em alegria e gozo, mesmo em meia dor, mesmo em meia dificuldades. Por quê? Porque eu sei quem eu sou nele, e a realidade ao qual eu vou viver a eternidade, e as circunstâncias do momento não podem afetar isso. Então nós precisamos entender que para nós vivermos uma vida feliz nesta era, nós precisamos olhar para as bem-aventuranças e aprender que Jesus disse que para ser feliz, nós precisamos entender que é melhor ser do que ter. A pobreza de espírito, ser como Jesus, é a receita da verdadeira felicidade. É uma realidade interna e não externa. É a intimidade com aquele que é a fonte de todas as coisas. Você já pode ser feliz agora. Bem-aventurado os que são pobres de espírito. Então agora você pode desfrutar disso, e eu quero realmente encorajar você isso, encorajar que em Deus nós temos esse lugar onde eu sei que nada depende de mim, e que eu sou pobre, eu sou miserável, mas eu encontrei uma fonte de vida. Eu encontrei um Pai que Ele é dono de todas as coisas, e nele, em vida ou em morte, eu estou seguro. Em Salmos 40,
nos versículos 16 ao 17, diz assim: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, digam sempre àquele que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Veja bem, aqui o salmista está dizendo: ei, eu me regozijo, eu me alegro, e aqueles que buscam o Senhor se alegrem comigo. Ele tem salvação para nós, grande é o Senhor. Mas então ele diz: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Olha que poderoso essa declaração, e essa é a realidade daqueles que entendem e vivem a realidade do reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de si. Eles se alegram no Senhor, na salvação de Deus sobre as suas vidas, e que Deus cuida deles, e que Deus é grande, e realmente Ele está a cuidar de todos os seus filhos, mas Ele sabe que nada disso tem a ver com Ele. Ele é pobre, Ele é necessitado, e é isso que é alguém que é pobre de espírito. Ele reconhece e sim se alegra. Ele não é alguém triste, abatido, ele não é alguém que se coloca como um coitadinho, indefeso, desprovido, não, ele é alguém que se alegra e se regozija em Deus, mas ele também entende que nada tem a ver com ele, que ele não é merecedor, e por isso ele reconhece a sua miséria, a sua pobreza. A palavra bem-aventurados é do grego makarios, que quer dizer muito feliz, afortunado. Então veja bem, Jesus está dizendo que aqueles que são pobres de espírito é que são os afortunados, é que são os que são muito felizes. E nós precisamos realmente crer nisso, nós precisamos realmente posicionar o nosso coração dentro desse valor do reino. Isso não tem nada a ver com ser pobre da maneira que os franciscanos pregaram há muito tempo atrás, aonde você só poderá fazer parte do reino de Deus e ser bem-aventurado se você se desfizer de todos os bens materiais. Não tem a ver com isso, porque você pode ser pobre e ser alguém completamente orgulhoso e coloca em ti a conquista de tudo que você tem, mas você pode ser alguém muito rico, você pode ser alguém muito abastado, e ainda assim você é pobre de espírito, e reconhece que tudo que você tem é graça, é favor de Deus imerecido sobre você, e você é alguém pobre de espírito, ainda tendo tudo, você vive realmente como se nada é teu, tudo é do Senhor, e você rende tudo a Ele. Então não tem a ver com esse pensamento franciscano, mas tem a ver com realmente você de coração, de espírito, você ser humilde, você reconhecer que não há nada na sua vida que é por mérito próprio, mas tudo é favor e graça de Deus. Ser pobre de espírito é estar ciente de que temos grande necessidade de experimentar crescimento espiritual em nosso coração, ministério, igreja e sociedade. Então, você reconhece isso? Você reconhece que você tem grande necessidade de crescimento espiritual? Ou você está satisfeito?
e não no caso satisfeito em Deus, mas satisfeito em si mesmo, satisfeito de, ok, que eu não oro como gostaria de orar, eu não busco Deus como gostaria de orar, eu não ouço Deus como gostaria de orar, eu não leio a Bíblia como eu gostaria de ler, e você está satisfeito com isso. Se você está satisfeito, você não é alguém pobre de espírito. E talvez você, por muitas vezes, até lutou com esse sentimento dentro de você, e abafou esse sentimento, mas eu posso dizer que muitas vezes o Espírito está colocando essa insatisfação dentro de você, para buscar mais, para querer crescer mais espiritualmente, e não estar satisfeito consigo mesmo, mas realmente olhar para Deus e dizer: você é uma fonte inesgotável, eu quero mais, eu quero ir mais fundo nas tuas águas, eu quero ir mais alto nos teus pensamentos, eu quero mais, e eu quero crescer mais, e eu quero que o ministério ao qual eu faça parte, haja um clamor no meu coração, de nós precisamos mais de Ti. Sabe, muitas vezes, eu até fiquei um pouco em crise de, Deus, será que eu não estou sendo ingrato, em alguns momentos, porque o Senhor, eu vejo o seu favor no nosso meio, eu vejo as tuas bênçãos no nosso meio, e eu sou grato pelo que está acontecendo, mas sempre há dentro de mim, eu quero mais a sua presença, eu quero mais do fluir do teu Espírito, eu quero ver os corações sendo transformados ao abrir a sua palavra, e isso é saudável. Em alguns momentos eu tive crise, achando que talvez eu era uma pessoa ingrata, mas hoje eu entendo que isso é ser pobre de espírito. Eu sou grato que o Senhor está abrindo portas para nós crescermos como comunidade, nos dando provisão, estrutura e outras coisas, mas eu ainda quero ver o nosso ministério crescer ainda mais espiritualmente, eu ainda quero ver o fluir do Espírito, rompendo corações, curando enfermo, ressuscitando mortos, eu quero ver nós crescer espiritualmente ainda mais, eu quero ver os corações em chamas, por estar se debruçando diante da palavra de Deus, e tendo seus corações aquecidos como os discípulos no caminho de Emaús, e realmente vivendo uma vida de paixão intensa por Jesus, e isso realmente me gera um sentimento de pobreza. Deus, existe tanto mais, eu quero esse mais. E isso é alguém pobre de espírito. Essa verdade é uma das verdades mais incompreendidas e mal aplicadas na graça de Deus. Ser feliz significa ter um espírito vibrante. Então muitas vezes nós achamos que ser pobre de espírito é alguém que é triste, abatido, mas não, é alguém que tem um espírito vibrante, mas ela quer mais. Ela é grata sim por aquilo que já alcançou, mas ela quer mais, ela reconhece que o que já experimentou é muito pouco comparado ao que Deus pode fazer. Abençoados são os pobres em espírito, aqueles que veem a sua necessidade, pois deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos entender que essa postura de coração é algo que agrada a Deus e nos faz ser abençoado e experimentar mais do reino dos céus. Ser pobre de espírito é ver a nós mesmos como espiritualmente pobres, em vez de espiritualmente ricos, em termos de nossa capacidade de experimentarmos e transmitir vida espiritual sem o Espírito. Significa
ver nossa profunda necessidade de sermos ajudados por Deus à luz do quanto Deus quer nos dar. Então é exatamente isso, nós precisamos reconhecer que sem a ajuda de Deus, sem Ele que é rico e nós não somos pobres, sem a ajuda dEle, nós não poderemos nem mesmo desfrutar o que Ele quer nos dar. E por isso, com humildade de coração, com pobreza de espírito, nós nos achegamos a Ele e dizemos: Deus, eu quero mais. Deus, me coloca fogo em meu coração. Deus, me dá mais sabedoria para entender as Escrituras. Deus, eu preciso de Ti. Então, esse é o ponto de nós realmente termos pobreza de espírito. Ser pobre em espírito significa que temos consciência de nossa deficiência espiritual em nossa obediência e amor. Estamos cientes da necessidade de nosso amor ser desenvolvido. Pobreza de espírito é como nos vemos, lamento, e como nos sentimos sobre o que vemos. Então, esse é o ponto. Nós realmente entendemos que nós realmente entendemos isso, o quanto deve haver um lamento no nosso ser, pela deficiência que temos em obedecer a Deus e amar a Deus. É nós realmente entender isso, e isso provocar um lamento dentro de nós. Ó Deus, eu quero te amar mais. Ó Deus, eu quero obedecer os teus mandamentos, porque aqueles que te amam é os que obedecem os teus mandamentos. Então eu quero isso, e há um lamento dentro de nós por isso, por essas coisas. Então, por isso que não há como ser pobre de espírito e ao mesmo tempo estar satisfeito, estar acomodado, estar tranquilo, porque você nunca vai ver uma pessoa com fome, parada, tranquila. Você nunca vai ver uma pessoa necessitada, parada, tranquila. Ela está desesperada. E eu não estou dizendo que você precisa estar desesperado o tempo todo sem parar, mas essa realidade precisa fazer parte da sua jornada. Ó Deus, eu sou deficiente, eu queria te obedecer muito mais do que eu consigo. Dá-me mais luz, dá-me mais revelação do teu amor, da tua graça, para que eu te ame mais e eu obedeça mais. Eu quero realmente viver essa realidade. Eu quero obedecer à constituição do reino. Crescemos nisto, vendo o que as Escrituras dizem sobre o quanto Deus fará em nós e através de nós, lendo biografias do que Ele fez através dos outros, ou recebendo ensinamentos que fortalecem nossa visão de viver para a plenitude do Espírito em nosso amor. Então, uma das formas de nós cultivar a pobreza de espírito é nós lermos as Escrituras e aquilo que Deus fez através dos homens e das mulheres nas Escrituras, ler biografias de heróis da fé e ver o que Deus fez através deles, e isso começar a gerar em nós exatamente esse anseio em nossos corações de: ei, existe mais, existe mais. Existe mais pão, existe mais água, e eu quero comer, eu quero beber de tudo aquilo que o Senhor tem disponível para liberar na minha vida, nessa geração, nesta era. Eu quero. E o pobre de espírito, ele tem essa posição, como eu tenho dito, e uma das formas de você despertar isso em você é você estar vendo o que Deus já fez. Muitas vezes você está acomodado, porque você não tem nem ideia do que Deus já fez, e do que Ele pode fazer.
e do que Ele disse que fará. Então você precisa buscar conhecer essas histórias, o que a palavra diz sobre isso, para que você realmente tenha essa posição de pobre de espírito e deseje ver o quão pouco, o quão miserável você é e o quão rico Deus é, e você pode desfrutar demais. À medida que o nosso entendimento aumenta, discernimos a lacuna entre o que Deus quer fazer através e em nós e do que estamos experimentando. Não podemos experimentar mais do que a sua plenitude sem a sua ajuda. Não podemos experimentar mais da sua plenitude sem a sua ajuda. Por isso, posicionamos nosso coração para viver de uma forma que nos posicione para receber tudo o que Ele tem para nós. Então, quando nós entendemos isso, que nós precisamos dEle para viver coisas maiores, as riquezas que Ele tem, e nós então, ao termos mais entendimento, nós percebemos então a nossa pobreza, então nós posicionamos o nosso coração para receber mais, e nós fazemos isso através das práticas do reino, que está ali em Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 a 18 do Sermão do Monte. Então nós começamos a orar, a jejuar, a ser generosos, a perdoar. Nós começamos a nos mover nessas práticas do reino, porque nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos que existe muito mais, e que Deus é rico, e que existe muito mais para eu desfrutar, e então eu começo a posicionar o meu coração para receber essas coisas, através das práticas do reino. Somos tomados pela realidade de que as coisas não estão suficientemente bem da forma que estão, e que não temos poder em nós mesmos para corrigir as coisas sem uma intervenção dramática do Espírito Santo. Portanto, alinhamos nosso coração para alcançar a plenitude dos propósitos de Deus para nós mesmos e para os outros. Então, essa é uma das formas que, ao buscarmos sermos pobres de espírito, nós começamos a perceber que nós não estamos desfrutando da plenitude que os apóstolos falaram no Novo Testamento, que eles buscavam. E quando nós entendemos isso, nós começamos a buscar a plenitude do Espírito para nós e para outros, e então nós realmente nesse lugar de pobreza de espírito, de humildade, nós nos colocamos em clamor pelas nossas vidas e a vida de outros, e aqueles que são pobres de espírito fazem isso. Então você precisa realmente entender essa realidade, e você precisa parar de olhar para a sua vida e dizer assim: não, isso aqui está bom, isso aqui está suficiente, eu não preciso mais, e aí você precisa parar de confundir gratidão com estar acomodado. Gratidão por alguém que não tem fome de Deus, são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. Nós precisamos realmente entender isso, porque ao entendermos isso, nós começaremos a buscar a plenitude do Espírito, como nós vemos os apóstolos falarem. Esta pode ser uma mensagem ofensiva, porque faz com que pessoas se sintam desconfortáveis quando percebem que têm uma grande falta espiritual e precisam responder de maneiras específicas. Então, aqui está muitas vezes o porquê não é falado muito sobre as bem-aventuranças, sobre o sermão do monte, sobre ser pobre de espírito, porque isso muitas vezes gera um desconforto nas pessoas, gera um desconforto na congregação, porque elas não querem muitas vezes perceber a sua miséria. Mas lembre-se, deles é o reino dos céus. Então nós precisamos realmente buscar
essa realidade da fé, e nós devemos ensinar a outros para que haja crescimento espiritual e nos tornemos ricos em Deus espiritualmente. Jesus abordou isso como o problema da raiz na igreja de Laodiceia, aonde nós vemos isso em Apocalipse, capítulo 3, quando um ministério individual ou corporativo se torna rico em finanças, popularidade, influência, eles são tentados a viver em passividade espiritual. Veja bem, a igreja em Laodiceia era uma igreja muito ativa, era uma igreja com ótimos trabalhos, com um ótimo zelo pela doutrina, e Deus elogia eles por isso, mas eles deixaram as riquezas desse mundo fazer com que eles se tornassem passivos espiritualmente. E isso muitas vezes acontece na vida pessoal de algumas pessoas. Elas pedem: ó Deus, me ajuda, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de estabilidade financeira, e elas buscam muito Deus durante esse período das suas vidas, aonde faltam coisas, mas quando elas alcançam essas coisas, elas entram num estágio de passividade espiritual, e elas não buscam mais Deus como alguém necessitado, só que espiritualmente elas ainda são pobres e miseráveis. E eu quero desafiar você a não se tornar igreja de Laodiceia. Eu quero desafiar você a ser uma igreja que está sempre com seu coração em chamas, no primeiro amor, amando a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Apocalipse 3, 16 ao 19 diz assim: assim, porque você é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Viu? Alguém satisfeito, não precisa de nada, está satisfeito em si mesmo. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. E eu creio que aqui está falando de caráter provado no fogo. Então não é os bens materiais nessa terra que faz os cidadãos do reino serem ricos. Os cidadãos do reino, eles olham para o sermão do monte e rendem os seus corações para viver essa realidade, porque eles entendem que alguém que tem o caráter provado no fogo é que é rico no reino de Deus. É aqueles que são e não aqueles que têm. E eu quero desafiar você a realmente entender isso. Segue o texto dizendo: compre vestes brancas para se vestir, pureza, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olhe essa declaração. Jesus não está dizendo: ei, você é pobre, você é miserável, eu estou a ponto de vomitar, porque você me causa repulso, eu odeio você, eu não gosto de você. Não, não é isso que Deus está dizendo aqui a Laodiceia. Deus está dizendo: eu amo você, e porque eu amo você, eu estou dizendo isso. Porque eu amo você, entenda, você é pobre, cega e nua, você precisa de mim. Saia da passividade espiritual e seja pobre de espírito e tenha fome e sede de mim. E não seja satisfeito em si mesmo, mas olhe para o que eu ensinei e diga: existe mais. Olhe para o que eu já fiz através dos heróis da Bíblia e da história da igreja, e diga: ei, existe mais, Deus, existe mais, eu sou tão pobre. E busque
e seja zeloso, e arrependa-se. Então eu quero convidar você realmente a se arrepender hoje. Se você está nessa passividade espiritual, eu quero convidar você a se arrepender hoje e dizer: ó Deus, existe tanto mais e eu estou aqui satisfeito em mim mesmo, em coisas materiais, enquanto eu ainda não sou parecido contigo, Jesus, como eu gostaria de ser, ou como eu deveria ser. Eu quero chamar você a isso. Deus falou um dia com o pastor Orland Pittman, em 1979, eu vi Mike Bickle contando essa história, e ele conta, esse pastor batista, ele fala em um livro dele, que ele sofreu um acidente, e ele era alguém que trabalhava como policial, mas também tinha várias obras sociais, ele cuidava de órfãos e fazia muitas coisas, mas então ele sofre um acidente, e ele tem uma hemorragia grave, e ele começa a perder muito sangue, e os médicos desenganam ele ao chegar no hospital, ele vai para terapia intensiva, e ele então relata depois, que ele, chegando à beira da morte, o seu espírito tem um encontro com Deus, ele vai até Deus, e Deus fala com ele, e diz: ei, você vai voltar, e eu quero que você volte e diga à minha igreja no Ocidente, que ela é uma igreja laodiceana, ela é uma igreja que está satisfeita com as riquezas deste mundo, mas para mim ela é pobre, cega e nua, e que é hora de se arrepender, porque o meu filho em breve voltará. Eu sei que Jesus disse que em breve voltará 2000 anos, e talvez não é tão fácil assim nós entender essa realidade que Deus diz, mas ele relata que quando Deus disse isso, ele falou: se voltem e busquem o Senhor, arrependam-se e busquem o Senhor, assim como ele fala à igreja de Laodiceia. E então, basicamente ele diz: sejam pobres de espírito, se voltem com os corações aonde vocês realmente declarem que necessitam de mim, para a obra, para tudo, para viver como Jesus. E então, ele disse para esse pastor: se vocês realmente se posicionarem assim, vocês vão ver um avivamento como nunca antes. E eu estou falando nas minhas palavras, mas então Deus começa a falar para esse pastor: haverá cura, sinais, maravilha, e ele começa a dizer muitas coisas. E então, quando Deus estava falando isso, ele disse que um pensamento dele saltou na hora, e ele disse que diante de Deus ele até tentou disfarçar esse sentimento, mas aquilo não tinha como esconder, era evidente, e ele pensou, como um bom pastor batista, mas isso não acontece mais hoje, curas, sinais. E Deus então diz para ele: isso vai acontecer, antes da vinda do meu filho, haverá um derramar poderoso do Espírito, e haverá sinais como de Elias, sinais poderosos, haverá curas e maravilhas, mas vocês precisam se arrepender de terem se tornado a igreja de Laodiceia, uma igreja laodiceana. E então esse pastor, ele volta, e Deus, antes de voltar, ele diz: você será perseguido por causa disso, mas fale o que eu te disse aqui, e chame a igreja ao arrependimento. E ele volta e dedica sua vida para chamar a igreja ao arrependimento. E nós precisamos entender que na palavra andar em pobreza de espírito é andar em arrependimento. Nós precisamos entender que andar em santidade é andar em arrependimento.
Nós não somos santos porque somos impecáveis, mas nós somos santos porque andamos em pobreza de espírito, reconhecemos a nossa necessidade de Deus e nos arrependemos em nossa fraqueza e nos posicionamos de novo o nosso coração para obedecer. Então, andar em pobreza de espírito é andar em arrependimento, e por isso que Deus, Ele fala isso, e aqueles que são pobres de espírito entendem essa realidade, e eles não ficam dizendo que pecado não é pecado. Muitas pessoas têm usado hoje, como eu disse no domingo passado, uma falsa graça, para não andar em arrependimento, e não andar em santidade, mas aqueles que são pobres de espírito, entendem que eles necessitam andar em arrependimento, que eles necessitam de Deus, e que eles são pobres, cegos e nus, e tudo que há de bom neles vem de Deus, e não tem a ver com eles. Então, nós precisamos entender isso, para que nós não venhamos nos tornar soberbos e orgulhosos, e nós não buscamos mais andar em arrependimento, ou começamos a dizer que o pecado não é mais pecado, e não nos arrependemos mais, e dando desculpas. Isso não é uma característica de quem é pobre de espírito. Você pode olhar para o Sermão do Monte e achar que essa mensagem é radical, mas qualquer coisa menos é ser frio ou morno. Em Deus devemos ser radical. Não há outra forma de viver. A constituição do reino, o estilo de vida que Jesus ensina no Sermão do Monte é radical. É uma vida radical, e você precisa tomar uma decisão em realmente ser radical. Com Deus nós somos radical, com Deus não tem meio termo é morno. Então é hora de nós buscar isso. Por isso nós estamos falando aqui sobre o Sermão do Monte, porque eu creio que é tempo de uma igreja corajosa, radical, vibrante, poderosa, se levantar na terra e tocar as nações, e tocar os perdidos, e preparar o caminho do Senhor. Mas isso não será possível vivendo um estilo de vida laodiceana. Isso não será possível vivendo um estilo de vida com a consciência desse mundo, com os valores e os padrões desse mundo. Nós devemos viver a vida radical do Sermão do Monte. Nós devemos buscar uma obediência radical, sabendo que não depende de nós, mas depende do Espírito de Deus. Mas nós nos posicionamos para viver essa realidade. Arrependimento e humildade estão interligados em todas as Escrituras. Salmos 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Isso é ser pobre de espírito, alguém com coração quebrantado, oprimido de espírito, porque sabe que tem mais, existe mais de Deus, e eu não estarei satisfeito em ser apenas alguém raso espiritualmente. 2 Coríntios 12, versículo 21 diz: tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Veja bem aqui, Paulo, ele é alguém pobre de espírito, e ele não apenas se entristece com a realidade dele apenas espiritual, de talvez, como ele disse, eu prossigo para o alvo, eu quero mais, eu sei que tem mais, mas ele também se coloca assim, mediante aos outros, e ele também diz: ei, tem mais, arrependam-se, existe mais do que isso. Arrependimento é a base do nosso relacionamento com Deus. Por isso, João Batista e Jesus iniciaram pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então nós precisamos crer, a mensagem do Evangelho é essa, e nós precisamos crer nisso, e nós precisamos crer que ela não é apenas
para pessoas que não conhecem a Jesus ainda e precisam se arrepender, mas ela deve ser uma prática de quem é pobre do espírito por toda a sua jornada. Em Tiago, capítulo 4, versículos 5 e 6 diz: ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aos pobres de espírito. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, e é por isso que quando nós nos tornamos igreja de Laodiceia, e nós nos tornamos satisfeitos com as riquezas desse mundo, nós paramos de receber graça do Senhor, e capacitação espiritual, para viver vidas santas, no poder do Espírito, porque Deus resiste aos soberbos, aqueles que estão satisfeitos, que acham que já são grandes, que já têm uma grande influência, e que não dependem mais de Deus. Não, Deus dá graça aos humildes, aos pobres de espírito, e essa deve ser uma postura em toda a nossa jornada. Nós vemos exatamente isso ser dito em Tiago, no capítulo 4 também, aí a partir do versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, inconstante, limpe o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Olha aqui o pobre de espírito, como ele deve agir: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Todos aqueles que são pobres de espírito, e se humilham diante do Senhor, Deus mesmo os exalta. Então aqui nós vemos Tiago falando exatamente para a igreja buscar se arrepender e se aproximar ao Senhor, e lavar as suas mãos e se purificar. Nós precisamos entender que há uma jornada de santificação, de purificação, e nós devemos ter uma postura de pobres de espírito. Quando buscamos um estilo de vida de arrependimento, não somos orgulhosos, mas somos humildes, e as consequências de nós não ser mais orgulhosos é que nós temos intimidade com Deus, mas Deus está dizendo aqui na sua palavra que os orgulhosos, Ele resiste. O maior problema do orgulho é que ele quebra o relacionamento com Deus. Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos. Então, mas Deus exalta e se deleita nos humildes, nos pobres de espírito, e nós precisamos buscar essa realidade. Em Lucas 18, nós vemos Jesus falar do fariseu e do publicano. E o que, não sei se você lembra do texto, mas é um texto bem conhecido. O que acontece nessa passagem? Nós vemos um fariseu chegar no templo e ele começar a dizer: eu jejuo, e fazer uma oração eloquente, e mostrar o quanto ele está seguro em si e na sua espiritualidade. E então vem o publicano e ele diz: Deus, miserável homem que sou, eu sou tão fraco, eu sou tão pobre, eu preciso tanto de Ti, da Tua misericórdia, da Tua bondade sobre mim. E aí Jesus pergunta: quem saiu justificado? O que estava seguro na sua própria espiritualidade, ou o que reconheceu que sem Deus nada era, que ele precisava de Deus? Então, Jesus afirma que é o publicano. É por isso que Deus resistia aos fariseus, porque eles eram orgulhosos, eles não eram humildes. E aqui nós temos o exemplo de um orgulhoso e de um humilde.
um exemplo de alguém que está satisfeito em si mesmo e de alguém que é pobre de espírito. O começo das bem-aventuranças é que você precisa se achegar a Deus de mãos vazias, pobre e necessitado. Sem isso, não há esperança. Então o Sermão do Monte começa dizendo: ei, eu estou de mão vazia, Senhor. Eu não tenho nada de mim mesmo. Eu preciso de Ti. Só quem reconhece que está vazio pode ser cheio. As riquezas de Cristo só podem ser acessadas pelos pobres de espírito. Ei, isso é muito forte. Se você não se esvazia de si mesmo e reconhece a sua miséria, o quão necessitado você é, você não desfrutará das riquezas de Cristo, porque Ele as entrega aos pobres de espírito. Não podemos mover o espírito humano pelos nossos talentos, é preciso de unção, precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Talvez você tenha falado com as pessoas e elas não têm sido tocadas por Deus. Você precisa reconhecer que não está em você mesmo essa capacidade, mas você precisa de unção para isso, e você é pobre. Essa unção, essa graça, esse poder vem do Senhor, e você precisa se posicionar diante dele e dizer: ó Deus, eu preciso de Ti, derrame graça sobre a minha vida, para eu influenciar os meus vizinhos, os meus familiares, os meus amigos, e o Teu Espírito, através da unção na minha vida, os convencê-lo. Você que é mãe, que acha que não tem um grande ministério, eu quero dizer, você tem sim. Você está discipulando uma criança, você está discipulando alguém, que pode vir amanhã ser alguém que vai tocar o mundo inteiro, e você precisa reconhecer que você é pobre de espírito, e que você não é capaz de educar o seu filho por si mesma. Você precisa de Deus, você precisa de unção, você precisa de graça, você precisa de sabedoria. Então se posicione diante de Deus e diz: ó Deus, eu preciso de Ti, me capacita, eu quero educar o meu filho para ser uma testemunha fiel, um verdadeiro discípulo de Jesus. Ore ao Senhor e peça ao Senhor, com pobreza de espírito, que você não tem conhecimento suficiente, por mais que você leia e busque, você precisa de Deus para educar os seus filhos, ou você como empresário para seus negócios, tocar com o reino de Deus esse mundo, você precisa de Deus, sabedoria do alto. Então busque com pobreza de espírito ao Senhor. Eu gosto de um trechinho de um livro que fala do Charles Finney, Cheios do Espírito Santo. E ele diz que quando o Espírito Santo encheu ele seguiu pregando as mesmas coisas, só que agora, a unção de Deus sobre ele, a presença de Deus, convencia as pessoas do que ele estava falando. Antes ele falava as mesmas coisas e ninguém era convencido, mas após ele ser cheio de Deus, receber graça de Deus, que Deus dá aos humildes, agora ele falava e as pessoas eram convencidas. É por isso que nós temos que ter essa posição: ó Deus, eu sei que existe mais. Como o exemplo que eu dei antes, talvez você já tenha um filho maior e ele está indo por caminhos errados. Peça a Deus graça para que ele use as suas palavras para tocar o coração do seu filho e ele ser transformado, para ele ser convencido e venha se arrepender e reconhecer também que é um miserável e precisa de Deus. Marcos 4, 18 ao 20 diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem,
frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Olha que poderoso essa parábola que Jesus está falando sobre semear. E ele diz que aqueles que se preocupam com as coisas desse mundo, com os muitos afazeres, com as ambições, eles acabam recebendo a semente da palavra de Deus, mas ela é sufocada, e eles se tornam infrutíferos. Mas aqueles que são boa terra e recebem a palavra, são pobres de espírito e reconhecem: eu preciso da tua palavra, eu preciso de ti, Deus. Esses são aqueles que eles multiplicam, eles frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Quem você é aqui? Você frutifica a 30, a 60, a 100? Será que você realmente está reconhecendo o quanto precisa do Senhor para poder ter mais fruto? Ou você está satisfeito? E você talvez é zero, frutifica zero, ou muito pouco. Reconheça a sua pobreza e se renda ao Senhor. Para encerrar, eu quero ler Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 8, que diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O povo no deserto, ao invés de ouvir a voz do Senhor, quando estava peregrinando no deserto, junto com Moisés, ao invés de ouvir a voz do Senhor e ser pobre de espírito e reconhecer a sua necessidade em Deus, simplesmente endureceu o seu coração. E eu quero convidar para essa ser uma temporada na sua vida, aonde você vai resistir à soberba, ao orgulho, aonde você vai ter um coração ensinável, aonde você vai reconhecer a sua necessidade em Deus, aonde você realmente vai se render diante de Deus e vai dizer: ó Deus, eu sou pobre, cego e nu, eu preciso de Ti, não há como eu obedecer e Te amar por mim mesmo, eu preciso do Teu Espírito atuando. E ao ouvir a voz de Deus, não irá endurecer o seu coração, mas irá se render. Talvez Deus falou hoje contigo enquanto eu falava: não endureça o seu coração, não deixe os muitos afazeres desse mundo, as preocupações desse mundo, a ambição das riquezas desse mundo sufocar essa palavra hoje em ti, no seu coração, e você se tornar alguém infrutífero. Deixe o Espírito mover o seu coração a te tornar um pobre de espírito, alguém que reconhece que necessita de Deus, e comece a buscar mais a Deus, e a querer as riquezas eternas, e não as que podem ser destruídas pela ferrugem, pela traça, nesta era. Eu convido você a render